Muito bem, nós estamos retornando para toda a rede agora e os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba aprovaram em segundo turno a proposta de lei com as punições a quem descumprir as regras vigentes de restrição adotadas contra o coronavírus. O projeto cita atitudes consideradas lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública. Dentre elas, deixar de usar máscara de proteção nos locais públicos ou de uso coletivo. Os estabelecimentos que não exigirem o uso da máscara ou não as fornecerem aos empregados também poderão ser penalizados. Além disso, são consideradas infrações: deixar de ofertar álcool em gel 70% a funcionários e consumidores, não organizar filas quando necessário com o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e participar de atividades ou reuniões que gerem aglomeração. Conforme o projeto do Executivo, poderão ser aplicadas advertências e multas de R$ 150 a R$ 150 mil. No caso de estabelecimentos comerciais, também pode haver a cassação do alvará de localização e funcionamento, interdição ou embargo. O projeto segue para a sanção do prefeito Rafael Greca. E após a aprovação na Câmara Municipal, a Associação dos Empresários do Paraná reagiu. Vamos então acompanhar. A Associação de Empresários do Paraná, EPAR, vem manifestar a repúdio ao projeto de Lei 5.200/2020, denominado impropriamente como Medidas Anti-Covid. O mesmo não ataca as causas da pandemia, mas sim cria novos problemas de saúde e instabilidade econômico-social ao estabelecer punições à sociedade curitibana e empresários da cidade. Portanto, solicitamos às autoridades curitibanas que revejam esse projeto de lei e requeremos ao prefeito Rafael Greca que vete o mesmo, bem como salientamos às autoridades curitibanas deliberem e aprove a adoção do tratamento profilático e preventivo em todos os postos de saúde, fornecendo todos os medicamentos do coquetel contra a Covid. E sobre esse projeto que foi aprovado pela Câmara Municipal de Curitiba, a gente conversa agora com o médico Jorge Muniz. Muito boa noite ao senhor. Como é que o senhor avalia essas medidas? Boa noite, muito obrigado novamente por estar aqui na Jovem Pan, comentando sobre... Eu gostaria de estar comentando sobre assuntos muito mais relacionados à parte médica, mas vou ter que também me manifestar como cidadão em relação a isso, né? Começando pela parte médica, medidas sanitárias, como nós comentamos já em outra vez, que é uma insanidade você querer resultados diferentes, fazendo realmente a mesma coisa todas as vezes. Já foi comprovado várias vezes que você trancar pessoas em casa não é o que funciona, né? Vide a experiência da Argentina. Mas, comentando especificamente sobre esse projeto de lei, ele fere vários princípios, inclusive princípios de regulamentação sanitária internacional. Tá? Porque se você for ver, eu vou até pedir a licença, porque eu pedi o parecer de uma advogada, tá? Doutora Ana Cecília Parodi, que é mestre em Direito Econômico Socioambiental e especialista em casos de alta complexidade, e eu pedi um parecer dela sobre a lei do ponto de vista do direito, né? E ela me cita da seguinte maneira, que o Regulamento Sanitário Internacional é uma das normas de direito internacional que impõe limites de compliance específica para casos como os da pandemia, e precisam ser respeitados na elaboração de normas de hierarquia inferior. Determinar que todas as restrições não podem ferir a dignidade humana e liberdades individuais, coisa que está acontecendo nessa lei, porque eles tentam legalizar, na base da canetada, do abuso de autoridade, violação de garantias privadas, violação de devido processo legal, violação da ampla defesa do contraditório, na aplicação de multas e nos trâmites do processo administrativo. Tipo, eles podem caçar o alvará do comerciante simplesmente porque ele não organizou uma fila fora do estabelecimento dele, né? Então, viola o direito constitucional à livre iniciativa, porque reprime o ato e congela as demais atividades até que resolva o processo administrativo. Esse pelo ponto de vista do direito, pelo ponto de vista legal. Pelo ponto de vista da medicina, até na outra vez que eu compareci aqui, me vieram muitos questionamentos, porque eu falei sobre o não funcionamento da máscara, por exemplo. Existem estudos, eu vou citar dois, um estudo de 2015,
que foi realizado em 14 hospitais do Vietnã, entre trabalhadores da saúde, tá? Com 1.607 participantes. Esse estudo trouxe à tona, foi o primeiro estudo randomizado, duplo cego, com o grupo placebo, que muitos colegas que não gostam da parte do tratamento precoce sempre nos cobram, e esse estudo nos mostra que máscaras não funcionam. Esse estudo que eu citei, que 97% das partículas virais passam na máscara de pano, em relação a 44% em relação à máscara cirúrgica. Esse é um dos estudos que comprova que nenhum deles funciona para gripes, para vírus do tipo gripal. Segunda coisa, outro estudo agora publicado em 18 de novembro na Dinamarca, onde eles fizeram também um estudo duplo cego randomizado com grupo placebo, no grupo controle, e mostrou exatamente isso. Eles tentaram demonstrar que se funcionaria ou se não funcionaria o uso da máscara, colocando obrigatoriamente na população. Chegou-se à conclusão que não funciona, mas não houve benefício algum com o uso de máscara. E é isso que eles estão fazendo aqui em Curitiba, não só obrigando as pessoas saudáveis a usarem uma máscara, porque já é visto que as pessoas que estão com sintomas poderiam usar máscara para fazer o controle da transmissão, não as pessoas saudáveis como efeito protetivo, como nesse estudo mostra que não funciona. Agora, além disso, você tem que ser obrigado a utilizar máscara no ar livre, em ambiente aberto. E se você não utilizar a máscara, você vai receber uma advertência verbal. E se não cumprir com a advertência verbal, passível de multa. É um absurdo isso. Eu quero saber em que base científica que eles impõem esse tipo de sanções, esse tipo de lei que restringe a liberdade individual das pessoas. Com que base científica eles podem aprovar um projeto de lei que foi encaminhado pelo prefeito Rafael Greca ao líder da Câmara dos Vereadores de Curitiba, Pira Patruzziello, para que fosse a aprovação. Detalhe, esse projeto de lei foi encaminhado às pressas, não houve discussão no plenário da Câmara de Vereadores, foi aprovado em primeiro turno, em 19-15, ontem. Hoje foi votado em segundo turno em 10 minutos, sem discussão nenhuma da lei. Nenhuma discussão, em 10 minutos, com o placar de 25-9. Então, 6 pessoas ainda mudaram de ideia durante a noite, 6 vereadores mudaram por um acaso de ideia e concordaram com essa lei abusiva e inconstitucional. Estamos com o Dr. Jorge Muniz. Guilherme Fiuza. Doutor Muniz, em primeiro lugar, parabéns. Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo sobre a sua posição, nem tenho condições de julgar, mas parabéns pela coragem de discutir publicamente, né, que está faltando aí muita gente da classe médica, acredito eu. E como o senhor se colocou como médico e também como cidadão, eu lhe faço a pergunta nesse sentido. Possivelmente, o senhor já citou todas as características autoritárias dessa proposição e da maneira como esse processo está tramitando, né? Fora a questão da falta de fundamentação científica, por exemplo, para o uso da máscara em ambiente aberto com distanciamento. A pergunta seria, doutor Muniz, sobre, uma vez aprovado, o senhor está aqui repudiando, né, essa premissa, o senhor está aqui mostrando que ela não tem eficácia como medida sanitária, mas como a sociedade deveria reagir a uma lei aprovada desse tipo, se considerá-la imprópria? A pergunta é, isso seria, não sei se o senhor já pensou sobre isso, mas é aqui uma provocação. Isso seria através do Ministério Público? Isso seria através de um posicionamento de classe? Como o senhor vê, ou a sociedade vai aceitar passivamente que atos autoritários e obscurantistas sejam levados adiante? Muito obrigado pela pergunta, Fiuza. Concordo com você em vários preceitos, principalmente em relação à manifestação do Ministério Público Estadual. Para você ter uma ideia,
o Ministério Público Estadual, perante, logo a semana depois da eleição, provocou o governo executivo da cidade de Curitiba, o porquê eles não aumentavam a restrição do lockdown, da quarentena, visto que estava aumentando o número de casos. E, infelizmente, nós temos um procurador-geral do Estado, da parte da saúde, que se posicionou contrário, por exemplo, à colocação do tratamento precoce e o protocolo de tratamento precoce sem sequer ouvir a outra parte. Ele, como procurador, deve ser um grande propedeuta de direito, mas ele é um apedeuta da medicina. Então, ele poderia, pelo menos, ter tido, antes de se posicionar, né, numa ciência na qual ele não tem propriedade de discussão, se posicionar perante os dois lados para ouvir o contraditório e aí sim poder tomar alguma atitude. Mas ele resolveu se colocar do lado do fica em casa até sentir falta de ar e do lado da restrição de ir e vir das pessoas, da quarentena mais forte do que a que está sendo colocada, inclusive. Ele queria que subisse para a bandeira vermelha. Ele pediu e provocou o governo executivo da cidade de Curitiba para que subisse para a bandeira vermelha. Veja, gostaria de colocar aqui também que essa é a posição do procurador-chefe, não é a posição da maioria, de uma grande maioria dos procuradores do Ministério Público, na qual eu já tive contato, e estão extremamente preocupados com essa posição, e eles gostariam que fosse tomada algum tipo de atitude. Tá? Relativo à parte de cidadão, e como eu me sinto com isso, realmente, veja, a gente já está vivendo sob a égide de um decreto-lei inconstitucional, né, assinado pelo governador do estado do Paraná, e é inconstitucional, inclusive, já tem base legal pelo próprio STF, onde foi colocado um toque de recolher na cidade de Umuarama, e pelo ministro Toffoli, já foi rechaçado pelo próprio ministro Toffoli, na época. E recorreram em fazer o mesmo erro. Né? E, independente de quem você vive ou pode sair das 11 às 5 da manhã, no meu caso, praticamente não interfere em nada, mas você restringir liberdades individuais em nome, né, de uma possível segurança da população, isso é inaceitável. E eu acho que eles estão fazendo novamente com esse projeto de lei aqui na Câmara de Curitiba, porque eles fazem uma obrigatoriedade de algo que não tem fundamentação científica nenhuma, restringindo liberdades individuais novamente. Muito bem, doutor Muniz, agora a pergunta de Ana Paula Henkel. Doutor, recentemente foi divulgado nos Estados Unidos um estudo do CDC, né, o órgão ali da saúde, o órgão federal da saúde nos Estados Unidos, sobre a eficácia do uso de máscaras, mas também isso aí ligado às pessoas que foram contaminadas com o vírus. E, dentre milhares de pessoas nessa pesquisa, 70% das pessoas que contraíram o vírus disseram que usavam a máscara o tempo todo. E 14% disseram que usavam a máscara na maior parte do tempo. Ou seja, a gente está falando aí de 84% das pessoas que contraíram o vírus que usam a máscara. Essa eficácia não é comprovada, como o senhor muito bem colocou. A pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: para aquelas pessoas que, por alguma questão psicológica até, que queiram usar alguma máscara, existe algum efeito colateral de algum tecido ou de alguma máscara que deva ser evitado? E também, qual é a máscara então necessária e que possa, de uma certa forma, ajudar a evitar essa contaminação, uma máscara que talvez os profissionais de saúde usem? Excelente pergunta, Ana. Veja, não só o problema da máscara em específico, né, além de ser comprovado que ela realmente não funciona, e nós estamos falando de vários tipos de máscara, né, principalmente a máscara que é preconizada para uso da população, que é a máscara de pano, né, em detrimento da máscara cirúrgica. Existe um outro estudo que também foi colocado, que, na verdade, até é o mesmo estudo do Vietnã, que além de mostrar
que não funciona para vírus do tipo viral, vírus do tipo gripal, desculpe, também aumenta em 13 vezes a chance de você desenvolver doença respiratória. Por quê? Porque imagine uma máscara de pano, ela não é uma máscara própria para fazer esse tipo de uso contínuo dela. Então você respira aquilo fica úmido. Aquela umidade cria um campo, um meio de cultura, que nós chamamos, onde as bactérias e fungos podem crescer ali. Primeira coisa. Então você acaba fazendo um campo ao redor da sua boca e do seu nariz contra você mesmo, começando por aí. Segundo, você diminui, mesmo que seja em 2, 3 pontos percentuais, a oxigenação e aumenta a reinalação de CO2. Sabe o que isso causa? Isso causa não só contra a fisiologia respiratória, que está descrito nos livros, mas também ela causa uma baixa de imunidade na pessoa. Então a máscara não é inócua. A máscara, o uso da máscara, como quem diz assim, mas na dúvida, use ou não, entre não usar e usar, use que não vai fazer mal. Vai fazer mal. Existe uma história, inclusive, de um colega da U, que é otorrinolaringologista em Santa Catarina. Ele veio até a TV falar, é um colega que foi formado na Universidade Federal de São Paulo, e ele atendeu uma paciente que foi fazer Cooper de máscara, porque ela era obrigada a usar máscara no ambiente livre também. Ela simplesmente passou mal, caiu no chão, bateu, quebrou os 2 dentes e quebrou o nariz. E às vezes as pessoas, eu vejo isso frequentemente aqui em Curitiba, eu moro num bairro onde tem uma rua onde as pessoas fazem muito corrida e andam, e as pessoas estão fazendo um crime contra elas mesmas. Elas estão usando máscara para fazer exercício físico ao ar livre. Então, a pergunta é muito boa exatamente por causa disso, porque ela não é inócua. Em relação à parte de tecidos, óbvio que a máscara de pano é completamente rechaçada, não devia ser usada. A máscara cirúrgica, que é aquela máscara que você compra, que vem na caixinha, que a China ganhou 40 bilhões de dólares exportando para o mundo, ela seria um pouco menos prejudicial às pessoas. Em relação ao uso de qualquer máscara, tem a N95, a N99, ela não funciona por um simples motivo. Ela teria que ser completamente selada ao rosto para que você não pudesse permitir a saída do vírus e nem a entrada dele. Então, ela não funciona, por quê? Porque ela vaza pelas laterais. Quando você coloca a máscara e o óculos, o que acontece com o seu óculos? Ele não embaça? Você acha que o vírus não sai por ali, ele só sai reto. A resposta está dada. Muito bem, são 6 horas e 57 minutos. Nós vamos fazer uma rápida separação da rede e já voltamos. O doutor Muniz continua conosco. Fórum da Longevidade 2020. Oferecimento Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência e Bradesco Seguros. Deixar a vida te levar pode não ser a melhor opção para quem quer uma velhice tranquila. A segurança financeira é um aspecto que precisa ser pensado desde cedo. Poupar dinheiro é uma tarefa para os jovens, como explica a educadora financeira Ana Leone. Obviamente que tem 2 fatores importantes quando a gente está falando da vida financeira: tempo e dinheiro. Quanto mais você tem um, menos você precisa do outro. Ou seja, quando você começa aos 20 anos, você tem tempo pela frente e o seu esforço financeiro pode ser menor. Agora, quando você já tem aí seus 40, 50 anos, o desafio se torna maior, mas ainda é possível. Ana Leone foi uma das especialistas convidadas pela Bradesco Seguros para a 15ª edição do Fórum da Longevidade. Você pode assistir ao evento, conferir as palestras e homenagens acessando o canal da Bradesco Seguros no YouTube. Investir na bolsa pode ser para você. Se você tem foco, pode ser para você. Se dá valor ao seu esforço, se está aberto ao novo e até se quer conquistar o mundo de qualquer lugar, pode ser para você. Na Clear também valorizamos o foco. Somos a corretora especializada em renda variável. E para quem busca o novo, lançamos novo app e o novo Home Broker, ainda mais estáveis e intuitivos. Aliás, nossa história de inovação não vem de hoje. Fomos os primeiros a zerar a taxa de corretagem para democratizar o acesso ao mundo dos investimentos. Se investir na bolsa é a sua, a Clear coloca você em ação. A dor muscular atrapalhou seu dia? Dorflex age na dor e relaxa a tensão muscular causada pela má postura. Dorflex.
Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Thalia, desdobramento da Operação Fatura Exposta de 2017, cujo alvo era contra desvios na saúde do estado do Rio de Janeiro. E na ação de hoje, a PF mira possíveis fraudes envolvendo recursos públicos no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, a unidade de saúde do Rio. Os agentes foram às ruas para cumprir 8 mandados de busca e apreensão em residências e escritórios do Rio de Janeiro e Brasília, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio. 1 minuto para você, José Maria Trindade. Olha, Marcelo, esta pandemia, ela foi a porta aberta para falcatruas e roubo de dinheiro público. Tudo através de uma palavra mágica, né? É a emergência, compra de emergência, que foi aberta a porta através da calamidade decretada pelo Congresso Nacional. Só que eles não contavam com a inteligência artificial, um programa adquirido pelo governo que está na Controladoria Geral da União. E lá, através desta inteligência artificial, se consegue conhecer o caminho do dinheiro e prender os bandidos, os ladrões de dinheiro público com a mão na massa, antes de apagar as provas e gastar o dinheiro. E isto é muito importante. Muito bem, baixe o Panflix, é o aplicativo da Jovem Pan, né, com todo o nosso conteúdo disponível também, incluindo, claro, os pingos nos is. É só baixar na loja de aplicativos do celular ou da sua TV também, Smart TV. Na tela, durante todo o nosso programa, nós temos também aqui o QR Code que direciona automaticamente ao Panflix. E a gente faz aquele convite também para você deixar os seus likes nos vídeos, aperte o botão joinha abaixo do player e participe da nossa programação, sempre aqui nos Pingos nos Is. Estamos retornando para toda a rede agora. Nós vamos voltar a conversar com o Dr. Jorge Muniz. Essa decisão da Câmara Municipal de Curitiba, que foi muito dura em relação aí a multas até de R$150 mil. E agora a sua análise e também a sua pergunta, Augusto Nunes. Doutor Muniz, eu tenho a impressão de que os prefeitos, sobretudo os prefeitos reeleitos, eles acham que obtiveram um enorme sucesso aí no combate à pandemia. E por isso tomam medidas radicais agora. No entanto, as mortes, os casos confirmados ocorreram enquanto eles governavam. Por que eles consideram bem-sucedidos? Boa noite, Augusto. Veja, eu até fiz um levantamento sobre isso e estava dando uma olhada nos dados da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba e, por incrível que pareça, se você for observar os dados da Secretaria Municipal de Saúde por semana epidemiológica, por uma incrível coincidência, eles vinham em queda até 2 semanas antes da eleição. Durante essas 2 semanas antes da eleição, logo após a eleição, começou a subir os casos. Mas antes da eleição, não se falava em coronavírus em Curitiba. Não se falava em coronavírus durante a campanha, principalmente a campanha de reeleição do atual prefeito. Ele simplesmente abandonou a pauta e não citava e não tocava nesse assunto. Mas 2 semanas depois, aumentou o número. 1 semana depois, aumentou o número de casos e 2 semanas depois, por uma grande coincidência, aumentou o número de óbitos. E eu fico pensando assim, será que ele realmente acha que ele fez um grande serviço durante todo esse tempo? Será que fazer nada diferente, fazer o fechamento, tentar fazer a mesma coisa sempre, sem tentar, por exemplo, citando novamente o exemplo do prefeito Cássio Prado de Porto Feliz, o exemplo de uma outra prefeitura em Roraima, de Ji-Paraná, que está acabando com o colapso na cidade, não tem mais problema de vaga de UTI, citando os casos do início da pandemia no Amapá, sobre a chefia do Dr. Pedro Omar Valadares, lá no Amapá, onde lá eles já começaram no colapso da pandemia, porque eles não tinham vaga de UTI, eles têm 0 vagas de UTI. Sabe o que eles fizeram? Implantaram um tratamento precoce e pouquíssimos pacientes vieram a óbito, pouquíssimos. Então, assim, eu fiz esse levantamento, e outro levantamento que eu fiz que eu acho interessante, que eu não sei aonde ficam os cientistas da Secretaria Municipal de Saúde em relação ao pensamento, eles querem fazer o lockdown.
eles querem fazer a quarentena, eles querem que as pessoas fiquem em casa. A fala da secretária municipal de saúde aqui é isole-se, isole-se, isole-se. Ela repetiu 3 vezes isso durante uma entrevista. Isole-se. Coma sozinho, ela falou, inclusive. Mas eu estava fazendo o levantamento dos números, visto aqui que 78% dos casos, dos óbitos, são acima de 60 anos de idade. E fiz as contas, inclusive referendado pelos próprios dados da Secretaria Municipal de Saúde no seu site. Até a semana epidemiológica última, desde o início da contagem, houveram 53 mortes entre pacientes de 0 a 39 anos de idade. Isso dá um índice de óbito de 0,029%. Se você contar, levar em consideração de 0 a 50 anos, 0 a 49 anos de idade, tivemos 155 óbitos, ou seja, 0,086%. Então, o que demonstra esse tipo de dado? Demonstra que se você... Por que você vai fechar a população saudável e que trabalha economicamente ativa em casa, se esse é o menor índice de morte de todos? O que tem maior índice de morte é a partir de 60 anos de idade. E se você considerar até os 60 anos, o índice de letalidade é 0,22%. Então, qual é a justificativa de manter uma quarentena e fazer regras impositivas de restrição de liberdade à população e não tentar alguma outra coisa diferente, principalmente no grupo alvo, que é acima dos 60 anos de idade, como o isolamento vertical, o cuidado maior com esse tipo de pessoa, que tem maior número de comorbidades, inclusive, 65% dos pacientes, 65,2% dos óbitos tiveram doenças cardiovasculares. Então, o que está acontecendo? Essas pessoas, elas, além de não estar sendo cuidadas por um tratamento, uma profilaxia, um atendimento precoce, porque eles preconizam aqui, fique em casa até sentir falta de ar, ou compre um oxímetro. O tratamento médico aqui é compre um oxímetro e fique verificando a sua oximetria. Se ela chegar a 92,90, corra para o hospital. Mas que nem diz o Dr. Francisco Cardoso, ele fala assim, mas vai devagar, porque se você correr, você vai cair no chão. Isso já está hipóxico. Eu não consigo entender qual é o raciocínio deles em não implantarem um sistema de saúde que tente mudar essa história aqui em Curitiba. E não só em Curitiba, no estado do Paraná inteiro também. Não consigo entender, Augusto. Dr. Jorge Muniz, agora a pergunta de José Maria Trindade, de Brasília. Pois é, doutor, eu até acho que a ciência deve ser seguida, mas a ciência tem as suas divergências, e esse vírus, ele chegou para desafiar a todos, né? Daí a inteligência de ouvir várias versões e entender, através da curta experiência, né, de 1 ano aí de atuação desse vírus no mundo. A máscara, eu concordo plenamente. A máscara, eu acho que a doença irrita mais. Eu já tive a Covid. E a máscara é mais irritante do que a própria Covid. Isso é em mim. Isso aí que é um vírus perigoso, que pode ser letal e tal. Mas eu não compreendo esta ordem da máscara. Eu não defendo. Estou relatando aqui que base legal tem. Porque no início da pandemia, naquele início de terror, o então ministro Mandetta se juntou ao ministro da Justiça, o Sérgio Moro, e os dois aprovaram em 24 horas uma lei no Congresso Nacional que garante isso aí. Garante vacina obrigatória, muda completamente o conceito e o governo pode exigir, inclusive, exame de pessoas e garante poder de polícia para prender e reter pessoas que não estejam, ou que de certa forma estejam ameaçando, né? Ou suspeitas e tal. Então, assim, foi armado. Uma lei que, na minha opinião, tinha que ser suspensa imediatamente, porque ela é contra as liberdades individuais e não protege a liberdade coletiva como eles pregavam na época. A minha pergunta é, até onde vai isso? Porque a vacina ela tem um período negativo. As pessoas estão imaginando assim, vacinou, pronto, acabou. Não é assim. A vacina tem riscos de efeitos colaterais, tem um período chamado período negativo, que é quando o corpo reage, e não vai solucionar. Então, como é que o senhor vê essa escalada daqui para frente, doutor? Boa noite, Zé Maria, obrigado. Veja, discutindo sobre a vacina, nós estamos discutindo algo que ainda nem existe, né, em relação à parte da vacina.
Segundo, eu vi um médico que é presidente de uma sociedade importante no Brasil, inclusive vindo fazer um vídeo dizendo para as pessoas se isolarem em casa e considerando e tratando como se a vacina já está aí. Esperem um pouco mais, porque a vacina já está aí. Quer dizer, como se a vacina fosse uma promessa de cura. Vacina não é tratamento. Vacina é preventivo. E ainda está se estudando se ela será efetiva ou não, tirando ainda que não sabemos dos efeitos colaterais dela. Então, para isso, o que eu vejo como solução, Zé Maria, é o tratamento que já vem sendo utilizado por vários, mais de 10 mil, hoje nós estamos mais de 15 mil em grupos de WhatsApp, preconizado por vários colegas que estão estudando a doença diariamente. Estamos nos atualizando diariamente. Fazemos o tratamento, e eu gostaria de deixar claro aqui, porque eu vejo vários colegas que são do lado contrário, e colocam assim: cansei de receber pacientes que internaram, que estão aqui na UTI e fizeram um tratamento precoce. Primeiro, duas coisas. Depende de qual é o tratamento precoce que foi feito, com quais medicações, de que maneira que foi feito, se foi acompanhado esse paciente ou não. Eu, por exemplo, não faço simplesmente entrego uma receita na mão do paciente e deixo ele se virar com a receita. Eu faço acompanhamento desse paciente diariamente para ver a evolução dele, se necessário intervir, eu intervenho. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nenhum tratamento no mundo para nenhuma doença é 100%. Nenhum tratamento é 100%. Todos os tratamentos têm a sua restrição de eficácia. O que é o diferencial? É o acompanhamento desse paciente precocemente. O outro diferencial, todos os pacientes, a maioria deles, que recebem esse tipo de tratamento, por mais que desenvolvam sintomas, geralmente quando chegam na segunda fase, já chegam com sintomas mais brandos, né? É mais fácil de você conseguir tratá-lo. Para mim, esse é o caminho. Esse vem se mostrado, esse caminho, há muito de tempo. Outras colocações dos colegas do contra colocam contra nós, que não existe evidência. Isso já caiu por terra. Estudem, vejam, existe mais de 180 trabalhos favoráveis, tá? Com 64% de eficácia das drogas, no mínimo de redução de sintomas e tempo de necessidade de internamento. Isso já tem evidência, inclusive, que 10% dos tratamentos no mundo tem essa evidência. A maioria deles estão baseados na cardiologia. A meca da ciência, da medicina, em relação à parte científica, é a cardiologia. Eles têm apenas 10% dos seus tratamentos classificados como A. A maioria dos outros tratamentos classificados como B ou como C. E o que eu vejo com muita preocupação também, Zé Maria, é que além de colegas serem contra, né, não tentarem se atualizar e abrir a sua cabeça para que façam uma coisa diferente do que está sendo feito. Se você vê algo que está sendo feito há 10 meses e continua igual, não está funcionando, por que esses colegas não vão tentar aprender, estudar e ver o que realmente pode ser feito de diferente? É esse que nossos 10, 15 mil médicos que estamos fazendo desde o início. Nós não podemos esperar e perder a chance de ter a oportunidade de fazer algo por o paciente. Ficar sentado, esperando que o paciente melhore, com um oxímetro no dedo, achando que ele vai melhorar e que quando ele estiver mal vai procurar o hospital, é por isso que enche as vagas de UTI. Inclusive, deixa eu deixar uma boa observação aqui, vagas de UTI essa que, por exemplo, em Curitiba, eles vêm falando e vêm alardeando a população, colocando pânico nela para que elas fiquem em casa, usem máscara, se isolem, não reúnam mais de 10 pessoas dentro da sua casa. Vagas de UTI essa que hoje, pela dados da prefeitura, estão em 344 vagas de UTI. Eu fiz uma pesquisa também, em 9 de abril, o prefeito aqui da cidade deu uma entrevista à CNN. Está lá no site dele, na página pessoal dele, inclusive, do Facebook, essa entrevista. E ele, inclusive, na época, dizia que aqui em Curitiba nós tínhamos 1.000 vagas de UTI. Gostaria de saber onde é que estão essas vagas depois de 10 meses. Eu acho que, além de não aprender nada com a pandemia e não querer fazer nada de diferente, ainda fez errado, porque se perderam 700 vagas nessa história, depois de 10 meses não teve tempo de se preparar. Nós agradecemos a participação do Dr. Jorge Muniz aqui nos Pingos nos Is. Dr. Jorge, muito obrigado. Boa noite ao senhor. Boa noite, muito obrigado, Ana, Fiuza, Zé Maria, Augusto, Marcelo. Um prazer estar aqui.
Prazer é nosso. Agora são 7 horas e 14 minutos.